É muito bom poder estar aqui com vocês nessa noite, para poder também compartilhar a palavra de Deus, da maneira como Deus tem entregue aos nossos corações, para compartilhar essa noite com vocês. Opa, aí, isso aqui é excelência, gente, ó, tá vendo? Glória a Deus. Vou pedir para vocês que gentilmente abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Amém? Antes de começar, eu quero contar para vocês uma história. Esses tempos atrás eu estava com uma pessoa e ela estava falando assim para mim: Eliseu, eu não me sinto digna, eu não me sinto merecedor. Eu quero que vocês segurem a Bíblia aí e olhem para mim agora, principalmente quem está com o celular na mão, senão já entra o WhatsApp, já entra o Facebook, já entra o Instagram, e a gente se perde e a gente não pega, ok? Então olha aqui para mim. Eu estava conversando com essa moça e ela estava falando a respeito de merecimento. E não sei se vocês sabem, mas a questão do merecimento, ela está ligada muito à questão da paternidade. A maneira como nós nos portamos na nossa infância, a maneira como nós percebemos. Tem uma frase do Dr. Lair Ribeiro que ele fala o seguinte: percepção é realidade e tudo mais é ilusão. A maneira como nós percebemos é a maneira como nós lidamos com a vida. Se você percebeu na vida que você não foi muito bem aceito pelo seu pai, pela sua mãe, naturalmente você vai levar isso por toda a vida. E nessa noite eu estarei falando sobre paternidade. E hoje vocês vão entender qual é o papel, a função dos homens como pais, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, onde há carência de pais. Nós vivemos em tempo em que as mulheres são mães dos seus maridos. Olha aqui, gente, olha como é sério isso. Nós vivemos num tempo em que as mulheres, tem mulher aí? As mulheres acabam sendo mães dos seus maridos. Então a mulher que tem um filho acaba tendo o segundo. A mulher que tem 2 filhos, 3 filhos, acaba tendo o terceiro. E ela acaba vivendo naquela função de mãe do próprio marido. E o marido é amigo do filho, ao invés de ser pai do filho. Quando eu comecei a minha paternidade, eu também falava para o meu filho: eu sou seu amigão, papai é seu amigão. Hoje eu não falo mais isso. Eu falo: papai é seu papai. Pai é uma coisa, amigo é outra. A gente pode ter amizade, pode ser amigo do filho, mas ele tem que entender que nós somos pais. E a função do pai, o pai tem uma função extremamente poderosa no âmbito espiritual. O pai tem a função, muito agradecido, o pai tem a função de ser o protetor. O pai tem a função de ser aquele que lidera um ambiente. O pai tem a função de ser aquele que é o sacerdote daquele ambiente. E essa moça, quando eu comecei a falar sobre ela, ela teve muita ausência do pai. E ela falava assim: eu não me sinto digna. E eu peguei e falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a sua vida. Você tem um filho? Ela falou: tenho. Eu falei o seguinte: o que o seu filho faz para merecer o seu amor? Ela ficou olhando para mim, porque o filho dela acho que tinha 2, 3 anos. Ela falou assim: como assim? Ele lava a roupa para você? Passa a roupa para você? Ele paga as suas contas? Ele vai trabalhar para você? Ele supre uma necessidade sua? Não, eu acabo vivendo em função dele. Falei: então tá bom. Então o que ele faz? O que de bom o seu filho pode trazer? Benefícios físicos palpáveis para você? Ela olhou para mim e falou assim: olha, nesse sentido nenhum, mas ele é meu filho. Aí eu falei assim: exatamente, por que Deus te ama? Porque você é filha dele. E ali ela entendeu. Só que, gente, existe uma dificuldade muito grande para nós adultos e principalmente para as crianças entenderem
o ambiente espiritual quando a gente fala que Deus é um pai. Principalmente crianças que viveram em carência de um pai, que elas não se perceberam como filhas. Esses tempos eu estava ouvindo o pastor Paulo Borges, ele falando que ele tem alguns filhos adotivos e outros filhos que são legítimos dele e da sua esposa. E ele falou assim: durante muito tempo foi muito difícil para os meus filhos biológicos entenderem que eles eram também meus filhos adotivos, porque eles não se julgavam. Aqueles que foram adotados, eles se sentiam mais filhos do que os próprios filhos biológicos. Por quê? Porque os filhos que foram adotados, eles viveram a orfandade, e quando eles foram adotados, trazidos para dentro de uma família, eles se sentiram pertencentes, enquanto os outros ainda tiveram que lidar com a rejeição natural, que eu não sei de onde vem isso. Obviamente que a gente sabe que vem desde o pecado original, mas que a gente não entende isso lá na nossa infância, e essa dificuldade de lidar com o pertencimento, de pertencer a uma família. Hoje tem pessoas que têm dificuldade de pertencer a um corpo, que se dizem nascerem num corpo errado. Tem muitas pessoas que vivem assim, vocês sabem do que eu estou falando. Então, pessoas que não se julgam pertencentes a uma família, o que elas precisam viver? Elas precisam viver aquilo que nós chamamos de exclusão. Então, essas pessoas se excluem da família. E quando eu for falar daqui do nosso querido filho pródigo, nós vamos entender que ele fez exatamente isso. Ele queria viver uma aventura, ele queria ser dono do seu próprio nariz, ele queria entender como era viver do lado de fora. Por quê? Gente, o peixe só vai saber o que é água na hora que ele sai da água. Assim como o homem só vai entender o que é orfandade na hora que ele sai de casa, na hora que perde um pai, na hora que ele fica sozinho, na hora que ele enfrenta a solidão. Então tudo isso são fases que o ser humano precisa. Parece que eles levam isso como uma necessidade para passar na vida, para poder comparar o que era orfandade e o que é pertencimento. Em Gálatas capítulo 4 versículo 6 diz o seguinte, ó: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. Olha o que ele diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Por que ele está falando aqui escravo? Porque tem muitas pessoas que estão aqui na vida e ainda não entenderam que são filhos de Deus. Então eles passam a vida trabalhando como um escravo. Tem até uma palavra, um adjetivo para as pessoas que vivem em função do dinheiro, que é a corrida dos ratos, que as pessoas trabalham para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro, para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para gastar mais dinheiro, para trabalhar mais, e sempre você vai erguendo o número do trabalho, aumenta o número do dinheiro, aumenta o número do gasto, e essa pessoa fica escrava do dinheiro. Assim, muitas pessoas estão vivendo, uns escravos do dinheiro, outros escravos do trabalho, outros escravos do prazer, outros escravos de qualquer tipo de anestesia para tirar você da realidade. E enquanto as pessoas ainda estão vivendo isso, elas não entenderam a sua realidade, a sua identidade de filhos. E se você não passar a entender quem você é, você passa pela vida, vive e morre. Na verdade não vive, existe, porque a vida vai ser muito dura para você, a vida vai ser muito difícil para você, porque todas as vezes que você pensa como escravo, que você vive como escravo, que você produz como escravo, que você vem à igreja como escravo, estou na escala, vou fazer tal coisa, e você vem na igreja como um escravo, você vai viver uma vida e você vai colher como escravo. Chegar no final, o apóstolo Paulo fala que esse tipo de pessoa vai ser salvo, mas como que através do fogo. Sabe quando uma pessoa chega lá no céu todo chamuscado, as vestes, as roupas todas rasgadas, e ela chega lá e fala assim: cheguei, meu Deus, como foi sofrido a vida. Enquanto outros estão chegando, sabe igual aquele queniano que chegou na final ontem da maratona?
42 quilômetros. O queniano chegou no final da maratona, mais de 1 minuto na frente dos seus oponentes. E quando ele chegou, parou assim, ó, tirou foto, deu uma vidadinha e saiu assim para andar, como se nada tivesse, como tivesse ido ali tomar uma água ali. Os outros que chegaram, uns chegaram vomitando, outros chegaram, se jogaram no chão. O que é isso, gente? É uma pessoa que está vivendo aquilo ali. Maratona para mim é uma tranquilidade, é uma vida. Ele encarou aquilo como algo natural. Quando ele chegou, ele não chegou, ai, conquistei. Não, ele trouxe uma mensagem: estou inteiro. Muitas pessoas na linha de chegada chegam chamuscados, chegam cansados, exaustos, com o corpo dilacerado, com a alma dilacerada, enquanto outros chegam com tranquilidade na linha de chegada. O que divide um do outro? São pessoas que não entenderam que Deus é o seu Pai e você está aqui para cumprir com uma missão. Olha o que a Bíblia diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, que clama, papai. Ou seja, quando você entende que Deus é o seu Pai, você está aqui para cumprir uma missão. Você não vai ser aquela pessoa que vive aleatoriamente olhando para os lados. Você vai entender que você tem um objetivo, você tem uma função, você tem um propósito. E agora, como você entendeu que você é filho, você vai agir como filho de Deus. Como é que um filho de Deus age? Quem aqui quer saber como um filho de Deus age? Quem quer saber? Olhem para Jesus. Jesus, em algum momento, ele voltou atrás na sua missão, sim ou não? Jesus em algum momento se embaraçou com os negócios dessa vida, sim ou não? Jesus em algum momento perdeu o foco, sim ou não? Quando você quer saber o que um filho de Deus faz, olha para Jesus. Quando ele falou assim, ó, convém que o Filho do Homem padeça sofrimento, que suba numa cruz, que seja crucificado, que morra. O Pedro chegou e falou assim, de forma alguma, eu não vou permitir que você faça isso. O que Jesus falou? O que Jesus falou, gente? Para trás de mim o que? Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço. Todas as pessoas que querem aliviar você de passar pelo processo que você tem que passar, são pessoas que são os amiguinhos, que não estão exercendo paternidade. O que a paternidade faz? Filho, você tem que ir, vai até o fim. O pai que é pai de verdade, ele não alivia para o filho, porque se ele aliviar para o filho vai ser metade do que ele foi. Porque o que é que dá para os homens e as mulheres? Resistência, raízes, estrutura. O que é que dá raiz para uma árvore, igreja? O que dá raiz para uma árvore? Chuva, vento, tempestade. É isso que dá raiz para uma árvore. Agora o vai fala assim, olha, eu passei por isso aqui, eu não vou deixar meu filho passar, não. Eu vou aliviar a carga dele. Você se tornou um homem forte, agora você está enfraquecendo o seu filho. O pai que é pai, não, Jesus, é muito sofrimento, não precisa passar por isso não, tá bom? Vamos fazer o seguinte, deixa a cruz, vamos aliviar o seu pedaço aqui. Vamos fazer o seguinte, você só vai para o céu. Não, Deus não aliviou o caminho de Jesus, Deus não aliviou a jornada de Jesus, e ninguém pode aliviar a sua jornada. Eu já passei pela experiência de abrir o casulo de uma borboleta. Quem já fez isso? Para minha decepção, a borboleta não voou, ela caiu de dentro do casulo. Eu não aliviei o caminho dela, eu prejudiquei. O pai que é pai, ele se torna pai para quê? Para dar ao filho destino. Se existe alguma coisa que o pai pode fazer, mas o filho também pode, o filho vai ter que fazer. Porque o pai não pode fazer o que o filho tem que fazer. Por que Jesus? Porque houve um plano eterno, desde o início, desde a fundação do mundo. E quando a gente vai falar sobre isso, preste bem atenção, eu vou contar como é que foi essa história. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em uma reunião. E Deus decidiu constituir uma família. Deus decidiu constituir uma família. E Ele falou, eu quero ter filhos. Eu quero ter filhos. Jesus estava junto. O Espírito Santo estava ao lado. E o Espírito Santo, ele é aquele que é a inteligência.
é aquele que é ativo, é aquele que faz sincronizar todas as coisas. E o Espírito Santo foi anotando todas as coisas que seriam feitas e como elas seriam feitas para colocar em sincronismo o universo. E todas as coisas começaram a ser criadas. E Deus falou: eu quero que os meus filhos tenham vontade. O Espírito Santo chega e fala para Deus: se os seus filhos tiverem vontades, eles poderão errar, eles poderão pecar. E o pai fala: sim, eu sei que meus filhos podem errar, e eu sei que meus filhos podem pecar. Mas para isso, nós precisaremos resgatar a humanidade, restaurar os meus filhos. Nós precisamos de alguém. Jesus Cristo falou assim: eu vou. Vai precisar de resgatar? Eu vou. Eu me ofereço. Você vai? Vou. Mas para você ir, você vai precisar de um corpo. Um corpo como o deles. Para que você possa descer e ser como eles. Passar pela dor como eles. Viver como eles. Sofrer a morte. E ao terceiro dia você vai ser ressuscitado. Para resgatar e restaurar a humanidade. Os meus filhos. E ele falou assim: eu vou. O Espírito Santo. Então nós precisamos de um corpo? Corpo preparado. Como que serão seus filhos? Serão assim. E aí Deus foi desenhando como seriam as mãos, os pés, o rosto, o corpo, dentro do homem, a alma do homem, o intelecto, a mente do homem, o espírito semelhante ao Pai. Deus desenhou tudo isso. E o Espírito Santo foi anotando todas as coisas. Como cada uma dessas coisas seriam. E a Bíblia fala, lá em Efésios: Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. O que significa isso? Em Efésios também diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, você não está aqui nessa noite, você não é filho do seu pai, você não nasceu dessa família, você não está aqui, você não está assistindo essa ministração por um acaso. Isso não aconteceu por um acaso. Deus desenhou cada vida que estaria aqui no mundo e qual seria a necessidade que você iria suprir aqui na terra. Deus colocou dentro de você, e o apóstolo Paulo diz isso, Deus colocou um tesouro escondido em um vaso de barro. Então ele chamou esse corpo de vaso de barro. Deus escondeu esse tesouro aí dentro de você. Agora, gente, olhe para mim. Quanto mais valioso é o tesouro, você deixa em qualquer lugar e esconde debaixo do colchão? Sim ou não? Você tem um tesouro, você esconde debaixo do colchão? Sim ou não, gente? Você coloca em qualquer lugar na estante? Sim ou não? Onde você coloca um tesouro, uma joia, uma pedra preciosa, onde você coloca? Num cofre. Tá. E se é um tesouro muito valioso, esse cofre é uma chavinha comum, sim ou não? Não? Quanto mais valioso é o tesouro, mais poderoso tem que ser o código para abrir aquele cofre. Então significa que Deus colocou dentro de nós um tesouro inestimável. E para que esse tesouro seja aberto, seja removido do nosso interior, nós precisamos do que, gente? Códigos, chaves poderosas para abrir a caixa, o cofre que contém o tesouro mais valioso que Deus tem para a sua vida. Agora, o que mais bloqueia as pessoas no mundo? Vocês sabem o que mais bloqueia as pessoas no mundo, gente? 85% dos problemas de bloqueios emocionais, de fraturas emocionais, espirituais, físicas e na alma, estão ligados à paternidade. 85%. Pode pegar qualquer problema da sua vida aí. 85% dos seus problemas tem relação direta como foi o seu relacionamento com seu pai. E não é porque seu pai é ruim, não. Seu pai fez o melhor que ele pôde. Mas mesmo sendo o melhor que ele pôde, ele não soube buscar em Deus os códigos secretos para abrir o tesouro que tinha no coração do filho. Porque ninguém ensinou para ele isso, para abrir o coração dele. Quantas pessoas morreram
estão sepultadas aqui naquele cemitério aqui do centro da cidade e aquele lá longe. E elas nunca abriram o tesouro poderoso que Deus colocou no interior delas. E quantas pessoas estão aqui ouvindo essa palavra, estão fazendo pouco caso e não abrirão o tesouro que existe dentro do seu coração. Sabe por quê, gente? Buscar os códigos mais poderosos de Deus para abrir o tesouro que existe dentro de nós, dá trabalho. Dá trabalho. Não é uma coisa fácil. Não é algo que vai ali e está tudo resolvido. Tem muitas pessoas que pensam que é um passe de mágica. Plim, varinha mágica. E não é assim. Se você pegar qualquer personagem da Bíblia, eles passaram, por exemplo, Abraão, que no começo era Abrão. Quem era Abrão? Era filho de um fabricante de ídolos. O pai de Abraão, Terá, ele era um fabricante de ídolos, está escrito em Josué. E Deus tirou Abrão de Ur dos caldeus, onde o pai dele era um fabricante de ídolos. E eu já fiquei alucinando muitas coisas na minha vida no passado. Hoje não mais. Mas uma vez eu pensei, sabe aquela velha historinha que se você pegar uma imagem, né, de um Deus ou de um santo e você derrubar ela, dá 7 anos de azar, sabe esse tipo de coisa? Já viram essas como é que chama? História, como é que chama? Superstição, isso. E aí de repente Abraão derrubou e ficou esperando o azar acontecer na vida dele. Passou 1 mês, 1 ano, 2 anos, e nada aconteceu. Tem alguma coisa errada. Como que eu posso me prostrar diante de uma imagem que meu pai fabrica? Não faz sentido. A Bíblia dá espaço para a gente imaginar coisas do tipo. E de repente talvez Abraão um dia pegou e falou assim, clamou aquele Deus que o pai dele fabricava, e o Deus não respondeu. Então ele decidiu um dia clamar a Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Só que, gente, para clamar a Deus é algo que dá trabalho. Por quê? Porque, gente, para pensar, você tem tempo para orar, sim ou não? Não responda. Mas normalmente você não tem. Você tem tempo para comer, você tem tempo para beber, você tem tempo para fazer filhos, você tem tempo para fazer sexo, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para tudo. Mas uma coisa é difícil de encontrar tempo, é o tempo com Deus, o tempo de oração. Sabe aquele tempo que você fala com Deus e fica em silêncio para ouvir a voz dele falar? Porque naturalmente, até quando a gente vai orar, é um monólogo. Quem mais fala somos nós, buscando os nossos interesses. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, quero aquilo outro. Agora, imagine que Deus entra naquela porta ali, no escritório aqui. Ele vai passar 5 minutos com cada um de nós aqui, 5 minutos. E o pastor chega e entrega uma caneta e um papel na mão para você. Você levaria esse papel em branco para ouvir tudo aquilo que Deus tem falado para você? Ou você escreveria tudo o que você quer que Deus faça para a sua vida? O que você faria? Sem pensar. A maioria das pessoas iria escrever tudo aquilo que eles precisam que Deus faça para eles. Por isso, gente, que nós não estamos buscando os códigos que Deus tem para a gente, que vai abrir o tesouro que Ele mesmo escondeu dentro de nós. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 10, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim: eu oro para que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de entendimento no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam abertos, para que vocês possam compreender a vontade, para que vocês possam compreender a esperança, para que vocês possam perceber e entender qual é a esperança, o propósito pela qual Deus nos chamou, as riquezas da sua gloriosa herança dentro de vocês, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos,
de acordo com a força sobrenatural que o Senhor executou em Cristo Jesus, o ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se nas regiões celestiais, muito acima de todo poder, autoridade, governo e domínio, de todo nome que se possa mencionar no presente e no futuro, e o constituiu como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo em toda qualquer circunstância. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Eu oro para que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês possam entender, reconhecer o propósito pela qual vocês estão aqui. Porque senão, gente, nós vamos assumir a posição de escravo e vamos começar a trabalhar para as pessoas sem que a gente cumpra o nosso propósito. Abraão saiu de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus ia mostrar, para um chamado que Deus iria mostrar. Dentro de pouco tempo, Abraão, que era um simples filho de um fabricante de ídolos, agora se torna um rei. Ele luta contra vários reis, com 318 homens, e ali ele faz um estrago. Ele é o primeiro que, depois de ganhar uma guerra, vem e contribui com o dízimo, entrega o dízimo de tudo aquilo que ele tinha conquistado, porque do dia para a noite, Abraão se tornou um homem rico, poderoso, um homem cheio de energia, de força. Quando ele entendeu quem é que estava com ele. Só que o grande problema de Abraão é que ele tinha o nome de pai elevado. Abrão significava pai elevado. Só que ele tinha filho, sim ou não? Tinha filho, sim ou não? Não. E na Bíblia nós temos duas histórias, uma de um homem e outra de uma mulher que teve que viver o que Deus quer que nós façamos com os nossos filhos. Abraão, o que ele teve que fazer quando ele teve o seu primeiro filho legítimo? O que ele teve que fazer, igreja? Entregar. Ana, quando ela foi fazer a sua oração, pedindo um filho a Deus, o que ela teve que fazer? Entregar. Os nossos filhos são herança de quem? Do Senhor. Os nossos filhos não são nossos. Aliás, não existe nada nosso. A Bíblia fala que os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele concedeu aos homens. Ou seja, tudo aquilo que existe aqui na terra é para nós governarmos, dominarmos e reinarmos como filhos de Deus. Se você se acha um escravo, você vai viver escravo de todas as coisas, das pessoas, vai viver escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo do sexo, escravo de tantos prazeres aqui do mundo. Mas se você viver como filho de Deus, você vai poder usufruir da vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Agora, como é que nós podemos viver isso? Abraão entendeu que para ele ser um verdadeiro pai, Ana entendeu que para ela ser uma verdadeira mãe, ela tinha que entregar. E como é que eu entrego um filho para Deus de qualquer jeito? Ana não entregou qualquer filho. Ana entregou um filho educado. Abrão não entregou qualquer filho. Abrão, que agora já foi, Deus mudou o nome dele de pai elevado, que era Abrão, para pai de uma grande nação, que é Abraão. Agora, uma grande nação, Deus pede para Abraão entregar aquele que seria o filho, que seria o pai de uma grande nação também. Como é isso? Porque quando nós entregamos algo a Deus, nós não podemos entregar algo imperfeito. Por que Deus pediu o filho de Abraão? Porque ele era ele era o que, gente? Único. Jesus Cristo era o que, gente? O que, igreja? Único, unigênito. Samuel era o que? Único. Vocês estão entendendo? Quando a gente tem um filho, sabe aquele primeiro filho? Você dá banho de qualquer jeito, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Vocês que são pais, vocês que são mães, vocês dão banho de qualquer jeito? Quando vê o segundo filho, já vem mais sapecado, né? Aí já não é mais do mesmo jeito, já. Então, o primogênito, gente, ele é o cara. E Deus, ele pede a primazia. Quando você vai entregar algo para Deus, ele pede qual deles, gente? Primeiro. O que é o dízimo? O dízimo é o último. O que o dízimo é? Primeiro. Quando a gente entende isso tudo se torna um princípio para a nossa vida. Você recebeu, você deu. Você pegou o seu filho na mão, Deus. Quando a gente, cadê o casal que vocês, né? Que apresentaram o filho esses dias? O que vocês fizeram aqui?
Vocês entregaram. Agora é a função do pai e da mãe fazer o que com o filho? Mas o que os pais mais fazem na vida com os filhos? Repita comigo: punir. Punir. Repita bem alto: punir. Um filho que é punido pelo pai, um filho que é punido pela mãe, quando chegar para brincar com os brinquedinhos dele, o que ele vai fazer com os brinquedinhos, gente? Atenção. Quando o pai pune um filho, ou a mãe pune o filho, o que o filho vai fazer com o brinquedinho? Punir também. Quando ele chegar na escola, o que ele vai fazer com os amiguinhos? Vai punir. Quando ele casar, o que ele vai fazer com a esposa? Vocês estão entendendo, gente? Quando tiver um funcionário, o que ele vai fazer com o funcionário? Vocês estão entendendo, gente? Ou o filho que foi punido, ele se torna uma vítima. E o que ele vai fazer com os brinquedos? Fugir dos brinquedos. O que ele vai fazer com os amiguinhos na escola? Fugir dos amiguinhos da escola. O que ele vai fazer quando ele tiver um relacionamento, quiser ter um relacionamento com aquela pessoa maravilhosa, linda, perfeita? Ele vai falar: não é para mim. Quando ele chegar, tiver uma promoção, não, eu prefiro não ter a promoção, tá bom? Não, quantos aqui que são empresários já viram isso? Você vai dar a promoção para a pessoa, você não quer. Aí a pessoa começa a tremer: vou te dar um aumento. Não, aumento não. Vou ter que pagar mais imposto de renda. Quem já viu isso, gente? Vai vir mais responsabilidade. Quer subir de cargo para liderança? Pelo amor de Deus, não. O que ela imagina, gente? O pai está atrás daquele empresário com uma faca na mão para punir o filho. Os pais foram colocados aqui na terra para, repita comigo, educar. Educar não é punir, educar é ensinar. A Bíblia fala: ensina o menino no caminho. Quantos pais que param aqui no sábado à tarde, deixa o filho aqui e fala assim: é lá, pode ir. Eles ensinam o caminho. É assim ou não é? Para nas frentes das igrejas, seja evangélica, católica, espírita, para lá e fala: é ali, vai lá, ali eles vão ensinar para você. Depois eles param na escola: é ali, pode entrar lá, é ali, eles vão ensinar isso aí para você. E onde está a função de pai? Onde fica o pai? O pai vai trabalhar. E quando chega em casa, ou o pai recebe aquela descarga, é porque o filho precisa, vem aqui, menino, puxa pelo cabelo. Quantos aqui conhecem essa história? Não é verdade? Aí o pai tem, o que o pai tem que fazer? Que eu aprendi: respiração 6, 4, 2. Respira assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enche o pulmão de ar. Segura 4. 1, 2, 3, 4. Solta em 2. Faz isso umas 3 vezes. E depois vai falar com o filho. Porque quando você pune o filho, o que acontece? Chegou em casa, nervoso, o filho fez não sei o que, a professora falou que o filho não fez não sei o que, aquele monte de coisa. Já tem um monte de cliente, funcionário e não sei o que e tal. Quando chega em casa, ainda mais um menino lá, vem aqui, moleque. Pronto, matou. E quando a gente chegava em casa, né, gente? Depois daquele dia que a gente tinha feito aquela besteira. E aí vocês falavam, vocês assim como eu, a gente fala: hoje eu morro. Hoje eu vou morrer. Quantos aqui já passaram por isso, gente? Não, hoje meu pai me mata. Hoje minha mãe hoje eu tô morto. Hoje Aí o que a gente faz, gente? Eu não sei vocês, mas eu tinha uma tática. A minha tática para não morrer era me esconder debaixo da cama. Aí eu cresci. E quando apareciam os problemas, o que você acha que o Eliseu fazia? Fugia dos problemas. Porque é assim que a gente aprende, gente. O problema é o quê? Quando a gente está lá em casa, o problema é o pai. O problema é a mãe. E quando ele não nos educa, vem aqui, vamos conversar, senta aqui. O que você acha que você fez? Fala para mim, explica o que você estava pensando na hora que você fez aquilo. Não, você não pensa. Eu não quero nem ouvir o que você tem para falar. Não é assim?
E quando você não quer nem ouvir para o que o filho tem para falar, quando o filho chegar lá com o patrão dele ou com o cliente dele, o pai vai estar na frente do cliente assim, ó. O espírito do pai está assim na frente do cliente. Não quero ouvir o que você tem para falar. Eu tenho um produto. Não tenho nada para vender para você não. Ele não vai conseguir, gente. O filho vai crescer gago. O filho vai crescer com déficit de atenção. O filho vai crescer alienado, fugindo dos problemas. Porque foi assim que eu cresci, gente. Eu peguei esse bloqueio emocional que eu tinha. Porque o problema, que é o pai. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo? O pai, por mais que tenha amado. Mas o pai que ajuda dessa maneira, ele acabou sendo o problema. E quando a gente enxerga, enfrenta um problema, quem é o problema? É o pai. E quando a gente olha para o pai no problema, o que a gente fala? Eu tenho que esconder para debaixo da cama. O outro vai dormir. Porque o pai está dormindo, amanhã eu falo. Gente, se você deixa para amanhã, você vai agir da mesma forma com o seu filho no dia seguinte, sim ou não? Não, você descansou, dormiu, comeu. O marido que chega nem comeu ainda, a esposa já... O cara está ali... alucinado, trabalhando, pega o menino, já arrebenta ele depois que ele comeu, chama o menino, me perdoe por favor, mas gente, já foi. E tem pais que falam o seguinte, estava até falando com a minha esposa ontem, pais que eles não batem nos filhos, não bate, mas as palavras, tu vai ser um vagabundo, perdão da palavra, vai ser um vagabundo na vida, você não vai prestar. Sabe o que você vai ser? Você vai ser isso, aquilo. Nunca você vai dar certo na vida. Só que é isso que o pai está querendo dizer, gente? Sim ou não? É isso que o pai está querendo dizer? Sim ou não? Lógico que não. O pai está querendo dizer, eu quero que você seja um engenheiro, eu quero que você seja um empresário, eu quero que você seja isso, eu quero que você seja aquilo. Agora, por que vocês acham que o pai está falando aquilo? Nem ele sabe. É porque ele ouviu do pai dele também. É porque o pai dele ouviu do avô dele também. É porque o avô ouviu do bisavô. Isso foi vindo de geração em geração. Isso acabou se tornando uma maldição hereditária. Dos pais, ao invés de corrigirem, punirem. Seja com palmada, seja com puxada de orelha, seja com varada. Quando a Bíblia fala para corrigir com vara, gente, sabe como que se corrige o filho com vara? Eu vou te ensinar. Quem aqui quer entender? Quem aqui quer entender como que corrige o filho com vara? Espera passar raiva. Porque você vai ter dó. Espera passar raiva. Aí você chama o seu filho. Você lembra aquela palavra que você disse, assim, assim, assado? Tá, lembro. Então, o que você acha que você fez? Você acha que foi certo? Ah, você que bateu na sua mãe, você acha que foi certo o que você fez? Não, não foi certo, tal, tão legal. Vem aqui comigo. Aí você vai andando com bem tranquilo. Então você vai ser corrigido, porque a palavra de Deus diz que tem que corrigir o filho com vara. E você vai colocando a vara, vários momentos. Ele já está apanhando ali. Vocês estão entendendo? Foi assim que minha mãe fez. E ela tirou o palavrão da minha boca. E gente, quando a minha mãe, ela pegou uma vara cheia de espinho, falou assim, então, e a Bíblia fala, porque a gente tem que pegar o filho com a vara. E foi tirando o espinho, tirando as folhinhas e pegando a vara. Gente, ali eu já estava por dentro, nunca mais, nem meu filho vai ver palavrão na vida, ninguém vai xingar nunca mais, nunca isso vai acontecer, gente. Pelo amor de Deus, para com essa tortura. Ali, gente, aquilo ali é educação. Quando chegou em casa me deu uma varada, mas eu já tinha apanhado. Vocês estão entendendo? Eu já tinha apanhado. Gente, toda brincadeira que tinha lá na escola, lá em São Paulo, tinha uma brincadeira chamada mão negra, que se alguém fosse pego xingando, apanhava de todos os amigos da sala. Eu nunca era pego. Por que você nunca xinga? Você nem sabe o que minha mãe fez comigo. Tomei uma surra antes dela me bater em mim. Vocês estão entendendo? Isso é educação. Educação, gente, não é você aprender a fazer fórmula de Bhaskara que você não sabe nem para que você vai usar na vida. Isso não é educação. Quantas coisas que a gente aprendeu na escola que a gente nunca vai usar, mas a gente não foi educado. Porque o Henry Ford uma vez disse, as pessoas estavam falando que o Henry Ford era um homem rico, porém ignorante. E aí ele foi levado para o tribunal, porque ele processou as pessoas que estavam falando isso dele. E alguém chegou e falou assim, você não sabe nem quantos soldados chegaram da Inglaterra na época da guerra. Aí ele pegou e falou para eles assim, olha, se eu quisesse saber essa informação idiota que você acabou de dizer aqui para mim, na minha mesa eu tenho uma série de botões, eu aperto um botão e eu sou capaz de chamar um homem
que é muito mais inteligente do que vocês todos juntos, que ia fazer a pergunta mais difícil que você possa imaginar para vocês, você não saberia responder. Ou ele poderia responder a pergunta mais difícil que eu quisesse, porque eu tenho pessoas que pensam para mim. E aí ele deu a definição de uma pessoa educada. Se você quiser, anote, depois vai ficar gravado aí. Ele falou assim: uma pessoa educada é aquela que sabe como conquistar qualquer coisa que deseja, sem violar o direito dos outros. Uma pessoa educada é aquela que aprendeu como conquistar qualquer coisa que ela deseja, sem violar o direito dos outros. Vocês estão entendendo o que é uma pessoa educada? É isso. Quando um pai ensina para o filho o caminho, ele não precisa parar aqui na porta da igreja. Se o pai não for, o filho pega um ônibus e vem de bicicleta. Ele vai para a escola, ele vai aprender. Por quê? Porque a criança foi educada. A criança, você vai começar a ensinar ela para orar na hora do café da manhã, no almoço, na janta. Ela vai querer orar, gente? Sim ou não? Não. Mas no outro dia você vai de novo. Não, você vai orar sim. Sabe por que você vai orar? Porque a gente tem que ser grato. Olha o que a gente tem na mesa. Olha o que a gente tem. Só que se você vai comer com o seu filho na frente da televisão, você vai ter tempo para orar, sim ou não? Não, porque está passando o programa você vai ter, vamos comer. Você nem vai comendo, nem vai desfrutando, mas quando você senta na mesa, aí você corta o pão, coloca ali no prato, e agora vamos dar graças. E aí a criança começa: Papai do céu, eu sou grato. E você vai aprendendo também a orar. E você vai começando a agradecer. E você vai orar pelas coisas. E aí você está educando a criança. É assim que nós, pais... Ah, mas eu não recebi a educação que eu deveria ter recebido do meu pai. Então tá bom. Você não recebeu? Mas agora você tem a opção de ser completamente diferente de tudo aquilo que você viveu. Por quê? Porque agora você tem a oportunidade de fazer tudo aquilo que o seu pai não fez com você. E ressignificar, dar um novo significado a tudo aquilo que você viveu na vida. Meu pai me xingava. Quando você fala assim: eu nunca vou xingar meu filho, como meu pai fazia. O que você acaba fazendo? Exatamente aquilo que você disse. Então, ao invés de você falar assim: eu nunca serei igual ao meu pai, o que você vai ter que dizer? Repita comigo, põe a mão no seu coração. Fala assim: meu pai é o meu pai, e eu sou eu. Minha mãe é minha mãe, e eu sou eu. Só isso que a gente tem que fazer. Qualquer problema, eu não quero ser, eu quero ser eu. Você não tem que se comparar a ninguém, porque para você se comparar a alguém, você tem que pensar no que essa pessoa fez. E isso vai fazer com que você se conecte com aquela área negativa, com aquela área que é uma sombra daquela pessoa. E você não precisa disso. Então lembre-se das coisas boas que seu pai e sua mãe fizeram para você. E aquilo que eles não souberam ou não puderam nos dar, você agora inteligentemente começa a praticar na sua vida e na vida do seu filho, na vida da sua filha. Isso é fácil, gente? Sim ou não? Principalmente para quem não teve esse tipo de educação. Não é fácil, mas também não é impossível. Quando a gente vai para a história do filho pródigo, nós vemos uma criança, um adulto ainda criança, que precisava passar por uma experiência. Ele olhou para tudo aquilo que o pai tinha e falou: peraí, olha quanta riqueza meu pai tem. Uma criança que cresceu dentro de uma família muito bem rica, muito abastada, abundante, ela tem noção do que o pai, ou o avô, ou o bisavô teve que fazer para conquistar aquela riqueza? Sim ou não, gente? Não, ela já nasceu no berço de ouro. Então ela não tem noção do que é o trabalho. Ela não tem noção do que é você negar comprar algumas coisas para você construir um patrimônio. Ela não tem noção disso. Então ela cresce observando, mas ela já está num ambiente de riqueza. Ela já está num ambiente de fartura. E ele olhou para aquilo e ele pensou, gente, que a riqueza você conquista assim, ó, aparece do nada. E ele chegou: pai, me dá parte da minha herança. E ele saiu dali, o pai pegou e falou assim: puxa vida, meu filho quer mesmo? Tá bom, toma aqui. Só que, gente, uma pessoa que ainda não desenvolveu uma mentalidade de prosperidade, uma pessoa que ainda não desenvolveu uma mentalidade de pertencimento,
quando ela pegar o dinheiro na mão, o que vai acontecer com o dinheiro ou com a riqueza? O que vai acontecer, gente? Evaporar. Por quê? Porque ela não entendeu nada. Face disso é aquela nossa história, aquela passagem de Jesus com o filho pródigo, com o jovem rico. O jovem rico falou: Senhor, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? E Jesus falou: honra teu pai e tua mãe, faz tal coisa, tal. Citou os 10 mandamentos. Ele falou: tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. O que mais me resta? Jesus estava no nível superficial. Aí Jesus foi para o coração dele e viu que aquele homem era um herdeiro de riquezas. E como herdeiro de riquezas, ele era uma pessoa improdutiva. Ele era só uma pessoa que tinha riqueza. Lembra de uma pregação que eu fiz aqui há uns dias atrás? Que muitos dos ricos, eles são somente ricos, mas eles não são prósperos. Uma pessoa rica tem riqueza, mas nem todo rico é próspero. Porque o rico, o próspero, se ele perder a sua riqueza, ele manifesta de novo, ele faz riqueza de novo. Porque a mente dele impede com que ele empobreça. Agora, se aquele jovem rico tivesse entendido o que Jesus estava falando ali, ele não seria confrontado. Quando Jesus falou assim: olha, vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue, Jesus estava falando assim: você quer realmente saber o valor que você tem aí dentro? Vende tudo que você tem e começa do zero. Ele olhou para Jesus e falou assim: espera aí, não vou conseguir, não vai dar certo isso, porque ele não era capaz de produzir riqueza. Quando você não conhece o que Deus colocou aí dentro de você, quando você não conhece a dor, porque, gente, você quer ver o combustível mais poderoso para abrir o tesouro de poder em potencial que existe aí dentro de você? Quer saber, sim ou não? A dor. Quando o filho pródigo perdeu tudo, ele falou assim: quantos trabalhadores? O que ele falou, gente? Quantos filhos? Quantos filhos? O que ele falou? Quantos trabalhadores? Ele pensou agora em que, gente? Trabalhar, produzir. Por quê? Porque ele estava ali cuidando de porcos, apacentando porcos. Ele foi lá para as piores profissões que existiam naquela época. E ele falou: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui padeço de fome? Ali ele entendeu que para ter riqueza você tem que ser próspero. Ele não tinha entendido nada. Ele viveu na casa do pai, ele estava na casa do pão, na casa da abundância, mas ele nunca percebeu quem era o pai dele. Ele era excluído, ele era uma pessoa que se julgava fora do lar, fora do peixe, uma pessoa fora do lago, um peixe fora do lago. Ele não se pertencia, ele não se sentia pertencente àquela família, e por não se sentir pertencente, ele não criou a mesma mentalidade que o pai tinha. Agora, nós podemos ir para os extremos: um ser esbanjador e o outro ser escravo. Nenhum dos dois tinha consciência de filho, gente. Vocês estão entendendo? Quando ele chega em casa e o pai vai festejar, o irmão chega: peraí, mas eu estou aqui durante todo esse tempo, nunca gastei o meu dinheiro, o teu dinheiro, ele falou, nunca gastei o teu dinheiro com prostitutas, com meretrizes, e você nunca me deu um bezerro cevado, nunca fez uma festa para mim. O pai pegou e falou assim: espera aí, chama aqui todo mundo, vem aqui. Você não está entendendo nada. Tudo o que é meu é seu. Um entendeu que tudo que era do pai era dele também. Pegou, saiu e gastou. O outro estava ali, ele não tinha entendido nada. Tudo era dele. Ele poderia ter chamado os amigos dele, poderia ter construído um clube de futebol ali dentro, ele poderia ter feito churrasco, ele poderia ter feito uma festa, ele poderia ter feito muitas coisas, mas por se sentir um escravo, ele não desfrutava, ele só trabalhava. Um esbanjou, o outro só trabalhou, mas ninguém desfrutou a posição de filho. Qual que é a posição do filho, gente? Governo. A posição do filho é governo, é reinado. Ele aprende como ser um verdadeiro filho para ser um verdadeiro pai no futuro. Porque todo filho será um pai, toda filha será uma mãe, a não ser que não queira.
mas naturalmente tem essa posição, tem essa condição. Todos podem. Agora, como é que nós podemos usufruir essa nossa posição? Quando nós entendemos quem nós somos. O filho pródigo, ele teve que fazer uma coisa: admitir os seus erros. Direi ao meu pai: Pai, pequei primeiramente contra Deus, e depois perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas agora eu entendi qual é o fruto da riqueza. O fruto da riqueza não é ser filho apenas, é produzir, é ser produtivo. E aqui, meus irmãos, nós temos que entender, tem muitas pessoas que pensam que as coisas vão cair no colo, do céu. Sabe quando é que as coisas vão cair no colo? Quando você estiver trabalhando. Todos os homens que foram chamados por Deus estavam fazendo alguma atividade, trabalhando. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Abraão estava ajudando seu pai. Isaac ajudando seu pai. Jacó ajudando seu sogro. Gideão estava malhando trigo escondido. Todos estavam trabalhando, gente. E enquanto você está trabalhando, gente, olha aqui, Gideão na profissão errada, malhando trigo, enquanto ele era para ser um juiz. Mas enquanto ele estava trabalhando, fazendo um trabalho que não tinha nada a ver com o chamado dele, aparece um anjo, chama ele, dá para ele um destino, e então as portas são abertas. Mas a gente tem que entender que nós temos que fazer alguma coisa. Ficar parado, esperando as coisas acontecerem, não começa. Não, quando eu receber uma resposta de Deus, eu vou começar a fazer alguma coisa. Não, começa primeiro, depois as respostas virão. Amém? Quando Jesus chamou os discípulos, o que todos os discípulos estavam fazendo, gente? Fala para mim. Trabalhando. Chega lá Levi, Mateus, estava fazendo o que, gente? Cobrando impostos. Pedro, Tiago, João, o que eles estavam fazendo? Pescando. Cada um estava dentro da sua profissão. Cada um. Então o Senhor foi lá na profissão e sacou. Não importa onde você estiver trabalhando, mas quem aqui é funcionário de uma empresa? Levanta a mão bem alto. Você sabe qual que é o grande problema que faz com que em torno de 65% das empresas no Brasil fechem no primeiro ano? Sabe qual que é o grande problema? Funcionários que trabalham numa empresa com a mentalidade de peão, com a mentalidade de escravo, nos nossos dias de peão. Quando você estiver trabalhando numa empresa, trabalhe dentro dessa empresa como se você fosse o dono. Porque no dia que você sair, você não vai ter que construir uma mentalidade de dono. Você já vai ser um. Quem está entendendo? Está trabalhando numa escola? Trabalhe como dono. Está trabalhando numa departição pública? Trabalhe como dono. Ah, mas é o prefeito. Trabalhe como dono. E lembre-se, Efésios capítulo 6. Leia depois na sua casa. Quando você estiver fazendo alguma coisa, faça para quem, gente? Para o seu patrão? Para o Senhor. Porque quem vai te recompensar? O Senhor. Enquanto você estiver trabalhando para Deus, dentro daquela departição pública, quando você estiver servindo as pessoas lá na sua empresa, quando você estiver trabalhando como dono, quem vai te recompensar? O Senhor. Vai sacar você de lá. Peraí, agora você vai estar aqui. Ele tira o pobre, o necessitado das cinzas e coloca entre os príncipes. Por quê? Porque lugar de príncipe não é entre as cinzas. Se você está trabalhando entre as cinzas, como príncipe, dentro de pouco tempo você está aqui, sentado entre os príncipes. Você está aí em casa, está trabalhando como peão e não como dono, como escravo e não como dono. Se você não mudar a sua posição, você vai ficar aí para sempre e vai morrer desse jeito. Mas você não precisa ser assim. Você pode ser melhor, você pode trabalhar para Deus, como dono. E dentro de pouco tempo, Deus vai te dar estratégias para que você possa romper na vida e para que você possa ser um expoente aqui nesse mundo, amém? Você pode viver como esbanjador, ganhou, gastou. Ou você pode viver como escravo, ganhou, guardou. E fica ali com medo, como o irmão do filho pródigo. Agora você pode viver como filho e desfrutar da intimidade com o pai. Sabe como desfruta da intimidade com o pai? Senta aqui, pai. Me ensina. Eu quero saber como você aprendeu a ser essa pessoa que você é. Imagine você sentado com Abraão e perguntar para ele: pai, como é que foi o seu encontro com Deus? Para pensar, né? Esses tempos atrás, eu estava com meu pai. E meu pai perdeu
o primeiro filho dele, que foi o meu primeiro irmão, o primeiro filho do meu pai. E eu falei, eu nunca tinha feito essa pergunta pro meu pai. Eu falei, pai, como que você lidou com a perda do seu filho em 14 dias de nascido? Gente, eu nunca vi meu pai arrepiado na vida. E meu pai começou a falar sobre a dor que ele enfrentou, sobre a dor que minha mãe estava enfrentando. Existem perguntas que às vezes a gente nunca fez para os nossos pais. E a gente pode parar e aprender, porque tem muita coisa depositada no interior deles que eles ainda não contaram para a gente, talvez por nos proteger, talvez pelo carinho. Mas quando você chegar e sentar para desfrutar a sua posição de filho, seu pai vai começar a contar coisas que vão te inspirar. E então você vai começar a perceber que a vida, ela não é tão fácil, mas ela também não é difícil. Se você tiver as chaves, se você tiver os códigos, se você buscar em Deus, se você buscar nos seus pais, se você buscar nas pessoas que te amam, você vai encontrar os códigos que vão abrir o tesouro que está escondido aí dentro de você. E você vai ser uma pessoa que vai honrar a Deus aqui na terra. Você vai ser alguém que realmente vai romper nessa vida. Você não vai ser qualquer um. E uma coisa que todo filho pródigo tem que fazer, e todo filho que se julga escravo tem que fazer, repita comigo: rejeitar a orfandade. Nós não somos órfãos, meus irmãos. Rejeita a orfandade, rejeita essa falta de pertencimento, porque enquanto você estiver aí se julgando peixe fora d'água, filho que não tem um pai, filha que não tem um pai, você vai perder. Por quê, gente? Porque a Bíblia fala: honra, presta bem atenção aqui, gente, pega esse código. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha longos dias na terra e para que você prospere. Lá em Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 3 também fala o seguinte: a sabedoria é a coisa mais preciosa, o seu valor excede rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na sua mão direita a sabedoria te garante vida longa, e na mão esquerda riquezas e honra. Mão direita é o que, gente? Levanta a sua mão direita. Fala assim: mão direita é paternidade. Fala aí, mão direita é paternidade. Mão esquerda é maternidade. Mão direita é longa vida, ou vida longa, né? Mão esquerda é prosperidade e riqueza. A sabedoria é honrar o pai e honrar a mãe. Quando você honra o seu pai, e como que eu honro o meu pai? Olhe para dentro de você, porque do lado direito quem nos conduz é o pai, do lado esquerdo quem nos acolhe é a mãe. Quando você entende isso, gente, e quando você toma o seu pai e tua mãe, quando você honra eles, fala assim: eu reconheço o meu pai, eu reconheço a minha mãe, você tem vida longa e você tem riquezas e honra. Repita comigo: vida longa, riquezas e honra. Diga mais uma vez: vida longa, riquezas e honra. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Por isso, gente, mão direita, mão esquerda. Eu tenho que honrar o meu pai, eu tenho que honrar a minha mãe. Porque se eu fizer isso, lembra que o Anderson acabou de dizer aqui: façam prova. Como que eu faço prova? Gente, honra o teu pai, honra a tua mãe, para você ver. Só ver o resultado na sua vida. Só ver o resultado. Honra, e você vai ver o resultado na sua vida. Ah, mas você não sabe quem foi meu pai. Eu não estou falando para você olhar para o comportamento do seu pai. Repita comigo: comportamento é uma coisa, o pai é outra. Gente, toma o seu pai, só traz ele para dentro de você. Comportamento é uma coisa, a mãe é outra. Traga a mãe, esquece o comportamento, esquece os resultados e traz seu pai do lado, traz sua mãe do outro. Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que você tenha longos anos de vida e para que você prospere na terra. É só isso. Amém? Quando a gente entende isso, não tem jeito, gente. Você vai ter uma vida longa,
Você vai ter vontade de se cuidar. Você vai ter vontade de prosperar. E você vai começar a ter desejos. Por quê? Porque isso é promessa. É impossível você seguir princípios. E gente, para encerrar, estou em cima da hora aqui já. Para encerrar, olha aqui para mim. Pega essa. Essa aqui Deus falou comigo hoje. Eu anotei aqui no meu celular. Eu não ia falar aqui, mas eu acredito que Deus quer falar com alguém. Quem aqui assistiu às Olimpíadas? Pelo menos alguma coisa. Ouviu o comercial. Tá. Você consegue jogar futebol com as mesmas regras do vôlei? Você consegue jogar basquete com as mesmas regras do golfe? Não, é impossível. Então, gente, para cada coisa na vida existem princípios. Regras são princípios. Então, para você ser próspero, tem princípios. Para você ter vida longa, tem princípios. Para você ter riqueza, manifestar riqueza, tem princípios. Para você ser um bom pai, tem princípios. Para você ser um bom filho, tem princípios. E esses princípios estão aonde, gente? Na palavra de Deus. Se você quiser conhecer sobre qualquer coisa, está tudo na palavra de Deus. É num aplicativo ou naquele livro físico maravilhoso que você pode comprar em qualquer lugar no mundo, a não ser nos países comunistas lá que não aceitam. Mas do contrário, você pode comprar em qualquer lugar e você pode ler esse livro. E você vai entender que para cada coisa que você deseja na vida é um jogo. E todo jogo tem uma regra. E toda regra é um princípio. E quando você aprende um princípio, o que acontece com você? Você ganha medalha, gente. Você está entendendo? Eu assisti esses tempos atrás um documentário sobre a Rainha Elizabeth II. E não sei se vocês sabem, mas o pai dela, ele morreu subitamente. E ela teve que assumir o trono. O pai dela não estava preparado para ser rei, porque o tio dela, que era o irmão do pai, ele teve uma paixão e ele abdicou do trono. Então, o pai dela acabou se tornando o rei Gago, né, aquele rei que tinha dificuldade de falar em público. Depois ele morreu por uma complicação de pulmão e ela se tornou rainha. E ela não sabia como se comunicar, principalmente porque tinha o primeiro-ministro, que era Winston Churchill, que era um homem truculento, terrível de se relacionar. E ela não sabia. E ela procurou um tutor. E esse homem chegou até ela e falou assim: rainha, você tem uma coisa que ninguém aqui em toda a Inglaterra, em todo o reino, no mundo inteiro tem. Ela falou: o que é isso? Durante toda a sua infância você estudou só sobre o quê? Sobre o que é a Rainha Elizabeth. O que vocês acham que a Rainha Elizabeth estudou? Que eu acabei de falar aqui. Sobre reino, sobre princípios, sobre leis. Gente, não existia uma lei. Falou, qual que é a lei que trata disso, daquilo? É isso. Qual que é a lei que trata disso, daquilo? É isso. Ela só estudou sobre princípios. Então, quando ela foi ter a primeira reunião com o ministro Winston Churchill, o que ela falou com ele sobre algo que ela precisava falar? Sobre princípios. E o que aconteceu com ela? Subiu. De lá para cá. Vocês estão vendo essa mulher aí que não morre nunca mais? Ela está aí, gente. O marido foi, filhos já foram. E ela não vai por quê, gente? Porque ela obedece princípios. Ela não queria ser rainha, mas ela honrou o pai dela, porque o pai dela falou assim: você vai ser rainha. Mas não posso, eu não estou preparada para isso. Ela obedeceu o pai. O pai dela ensinou sobre, e ela foi obediente ao seu. Ela honrou o pai, o que ela tem? Ela honrou a mãe dela, o que ela tem? Olha para a cabeça dela que você vai ver o tanto de riqueza que tem. Só na cabeça. As coroas que ela usa. Vocês estão entendendo, gente? Princípios, honra o teu pai, honra a tua mãe, mas eu não quero. Tudo bem, é a sua opção. Desonrou um princípio, perdeu a medalha. Quem quer conquistar medalhas aqui? Fica de pé aí. Feliz Dia dos Pais. Essa mensagem não é para vocês só, pais, é para mim também, amém? Para todos nós, eu me incluo nisso. Vou chamar os músicos aqui para vir cantar essa última canção. Quantos aqui foram abençoados pelo Senhor nessa noite? Aplauda bem forte ao Senhor. Você em casa que ouviu essa pregação, faça um comentário aí, se você foi abençoado por essa ministração, pelos louvores que foram
ministrados aqui, pelas palavras na abertura, no dízimo, na oferta. Se você foi abençoado, pega, copia esse link aqui e envia para as pessoas que você ama, para que elas também tenham acesso a toda essa informação maravilhosa, todo esse momento de louvor, de adoração que nós tivemos aqui. Tudo isso é tão importante e tão valioso, tão maravilhoso, e você pode viver isso. Ah, tá. Ó, gente, para vocês que estão em casa não vai ser possível, mas para todos os pais que estão aqui, haverá uma lembrancinha na saída, e vocês vão poder pegar aqui e desfrutar, amém? Aplauda a Deus pela vida de todos os pais e a todos aqueles que prepararam com tanto carinho, amém? Coloca a mão no seu coração, quero orar por você, eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada vida, por cada lar, por cada família. Eu oro pelos pais que aqui estão, pelos pais que estão em casa, pelos pais que ouvirão essa mensagem futuramente. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria, dê espírito de sabedoria e de entendimento no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, para que os olhos do entendimento de cada pai possam ser iluminados, a fim de que eles possam reconhecer a esperança, a riqueza pelo qual eles foram chamados, a riqueza que existe dentro deles, e eles possam extrair esse tesouro, assim como todas as mulheres aqui nessa noite. Eu oro por todos os homens e as mulheres que estão aqui, para que todos nós sejamos cheios e plenos do conhecimento de Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, para que cada vida aqui seja liberta de todas as amarras e bloqueios do passado, e eu te abençoo para que você possa ser a extensão do reino de Deus aqui na terra, e você possa desfrutar da sua posição de filho e de filha de Deus, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam bem forte, amém!